Olá! Essa é uma edição especial do programa Formação em Debate. Seja muito bem-vindo. Aqui você vai conferir as dúvidas respondidas durante as 2 edições do programa, em que discutimos o tema assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Nosso convidado foi Volney Gonçalves Pedroso, coordenador de gestão de pessoas da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Acompanhe. Queria que você falasse um pouco então desse assunto, né? Assédio moral, sexual, ambiente de trabalho, gestão. Como que a gente pode dar uma pincelada nesse tema? Bom, acho que para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão, eu convidaria todos os participantes do programa, né, a ler o artigo que a gente publicou em 2006, né, quando do desenvolvimento do doutorado na Universidade de São Paulo, onde a gente focalizou, né, essa reflexão sobre o assédio moral que estava muito candente ou aquecido nas organizações pós-modernas. E aí a gente foi tentando identificar conceitos, e o conceito inicial que a gente veio trabalhando, inclusive na prática da gestão, é o conceito da Margarida Barreto, né, que é uma expert desse assunto, né, uma especialista em assédio moral, e aí a gente veio desenvolvendo todas as nossas ferramentas para que a gente possa atuar no campo da gestão, né, fundamentados em conceitos, né, mundialmente reconhecidos, no que diz respeito a assédio moral. E assédio sexual é outro recorte que a gente também precisa aprofundar e estabelecer instrumentos também para a superação dessas práticas, né, efetivamente criticadas no campo da gestão, em especial na administração pública, que é no mínimo inaceitável. A gente já deu uma lida nas perguntas que chegaram. Vai dar para esclarecer bastante coisa a respeito desse assunto, dessa vertente tão importante. E a gente espera, né, assim, dentro da possibilidade do tempo, responder aquilo que foi possível. O que não foi possível, a gente fica à disposição para responder em outra oportunidade, né, e aprofundar essa conversa com todos vocês, né, e obrigado pelas, né, as perguntas formuladas, né, para aquecer esse nosso diálogo e essa nossa conversa. Então vamos lá, que já tem pergunta na tela. O Marcos Antônio Campoy mandou para a gente por e-mail. Ele pergunta o que significa o Departamento de Gestão de Pessoas e eu acrescento, né, qual que é o papel desse departamento relacionado à temática de hoje. Bom, eu acho que, obrigado, Marco, pela pergunta, né? É que a gente gostaria de, numa próxima oportunidade, aprofundar um pouco mais o debate da questão da gestão de pessoas nas organizações, que tem um olhar para a questão da qualidade de vida do trabalhador, e por conta da qualidade de vida do trabalhador, esses assuntos, né, devem ser eixos de preocupação da gestão de pessoas na organização, né, de vanguarda. Vamos lá que tem mais perguntas, outra do Marcos Antônio. Agora é a seguinte, existe alguma informação registrada sobre assédio moral aos funcionários municipais? Acredito que ele se refira a todos os trabalhadores da saúde de forma geral. E qual setor há mais problemas relacionados a esse fato? Existe realmente esse levantamento? Não, na verdade, a informação existe, né, ela flui, né, via ouvidoria para as unidades, mas a gente não tem uma análise sistematizada, né, de quais são os setores que essa incidência é maior ou é menor e quais são as características do assediador e do assediado. Marcos, obrigada pela sua colaboração, viu? Se surgir mais alguma dúvida, pode escrever para cá. A gente vai fazer de tudo para responder ao vivo durante o programa. Vamos para a próxima dúvida? Essa é da Maria Beatriz Graciano Abrantes. Ela também mandou por e-mail. Você consideraria assédio moral a falta de planos de carreira em uma organização, visto que o trabalhador não tem acesso a cargos e salários melhores devido ao engessamento de carreira? Bom, eu não considero assédio moral como sendo a ausência de um plano de carreira. Eu acho que esse assédio moral é uma relação entre, né, chefe e subordinado, e que isso se dá no cotidiano das relações. E a existência ou não de carreira é uma outra discussão que passa pelas ferramentas, né, de gestão de recursos humanos na organização, que eu particularmente defendo que tenha que ter em todas elas, não necessariamente na lógica estrutural institucional, mas também na lógica, né, das pessoas construírem o seu horizonte dentro da organização. Maria Beatriz, obrigada pela sua colaboração, viu?
Vamos lá que tem mais gente participando da nossa conversa. Essa chegou por e-mail, a pessoa não se identificou. Ela questiona o seguinte: como posso denunciar o assédio ocorrido em minha unidade de saúde? O assédio é cometido pela gerência e o seu RH. Sou deficiente, trabalho por lei de cotas e sempre sou alvo dessa gestão. Já tentei falar no SESMET da empresa e não funcionou. Já tentei falar com a supervisora e a mesma coisa. Ninguém quer dar ouvidos e o assédio continua. O que a gente pode passar de orientação para essa pessoa? É o que a gente vem, né, tentando estabelecer um fluxo mais orgânico para que essas informações canalize na gestão, né, de recursos humanos da secretaria, porque está me parecendo que é trabalhador, né, da organização social e parece que existe aí um hiato entre a política da instituição com a secretaria. Então, a gente está tentando superar essa dificuldade. Então, fique tranquilo que a curto prazo a gente vai superar essas dificuldades institucionais para que a sua denúncia, né, o seu caso seja tratado com seriedade dentro da administração pública municipal. Vonei, há alguma atitude que essa pessoa, pessoas que estão na situação semelhante, que ela possa tentar fazer, de repente, de diálogo, ou se não com a gestão direta, com a RH direto, há nesse momento, enquanto há essa reorganização, alguma atitude que ela possa tomar? Com certeza, né? Fazer o encaminhamento da denúncia via ouvidoria da SMS. Ok, então, olha só, se você se encontra em situação semelhante, você que nos enviou esse e-mail, está respondida a sua dúvida, qualquer coisa é só encaminhar novamente para a gente. Vamos lá que tem muita pergunta hoje para a gente responder. Essa veio do Caico, do SAMU, sempre participa aqui com a gente. Ele pergunta qual a penalidade para assédio sexual comprovado dentro do serviço de um servidor público para um servidor de uma empresa contratada. Existe distinção de penalidade entre tipo de servidor? Na verdade, existe regra, né, para servidor público e para servidor contratado pela organização social, né? Então, na verdade, a penalidade para o assédio sexual depende da gravidade, né, até mesmo, né, demissão por justa causa, né? Eu acho que essa tende a ser a medida administrativa mais adequada para casos devidamente comprovados de assédio sexual. Tem mais gente chegando para conversar com a gente hoje sobre esse tema. O Peter Xavier, do Hospital do Servidor Público Municipal, mandou para a gente por WhatsApp a seguinte questão: qual a forma mais correta a se seguir para provar ou denunciar o assédio? Eu acho que a primeira questão é a gente entender um pouco melhor, né, o que vem a ser esse conceito de assédio moral, né, porque não é toda, né, a provocação pontual é que se caracteriza. Então, a gente precisa fazer uma discussão importante para os diferentes gestores, né? Seja ele de RH ou seja ele da chefia direta das pessoas, entender um pouco melhor esses conceitos para que a gente possa caminhar o fluxo dos processos de averiguação preliminar ou até mesmo encaminhamento para a Procede de uma forma mais fluida e que dê resultado concreto da forma mais rápida possível. Acho que essa é a proposta. A gente pode, aproveitando essa pergunta do Peter, citar alguns exemplos do que caracteriza um assédio moral e o que não caracteriza e que as pessoas confundem normalmente? Olha, eu acho que assim, situações que são pontuais, né, ocorreu uma, né, daqui a 2 meses ocorra outra, o que a gente caracteriza é aquilo que é permanente e constante na relação, né, seja ele dos pares, seja eles nos seus superiores, né? Então, acho que essa caracterização a gente precisa ter muito bem disciplinado enquanto regra institucional para que a gente tome decisões assertivas, né, e não prejudique nenhum trabalhador, nem outro, porque eu já tive casos, inclusive, né, de que abre-se o processo de averiguação preliminar e se conclui que o assédio efetivamente não aconteceu e a organização foi penalizada por conta, né, de que assim, a gente afastou o trabalhador para apurar o caso, né, e aí a gente teve que pagar a indenização para um assédio que efetivamente não aconteceu. Peter, obrigada, viu, pelo envio da sua dúvida, sempre participando aqui do Formação em Debate. Vamos para mais uma questão.
Outra do Caico, também do SAMU, ele questiona agora o seguinte: quando não há subordinação direta entre dois servidores de setores diferentes e há uma insinuação por parte de assédio moral frente a discussão recorrentes entre eles, essa situação pode caracterizar assédio? Ok, Caico. Acho que é isso mesmo, né? Porque acho que você traz para a gente agora esta definição que eu tentei colocar anteriormente, que é o que é que caracteriza assédio moral, né? Ele tem que ser algo que é sistemático e é permanente na relação, seja ele subordinado, funcionário ou entre os nossos pares. Então, caracteriza. Com certeza. Vamos lá então, Caico, obrigada também pela sua contribuição aqui no Formação em Debate. Chegou mais uma pergunta pelo WhatsApp, agora do Roberto Rodrigues. Ele quer saber o seguinte: seria importante total transparência no número de casos denunciados com consequências para os agressores. Isso é possível? Com certeza. Eu acho que esse é um desafio que está posto para a gente, gestor de recursos humanos nas organizações, é trazer à baila todas essas questões, e não numa lógica de denuncismo, mas numa lógica de sistematizar conhecimento, como uma pergunta foi colocada. Existe informação? A informação existe, só que elas não estão sistematizadas. E no trabalho que a gente teve a oportunidade de produzir, né, no artigo científico, a gente traz, né, duas declarações importantes, né, de assédio moral, né? Então, acho que é isso que a gente precisa chamar a sociedade, apresentar para a sociedade o quanto, né, isto vem ocorrendo, porque a impressão que a gente tem, a gente só está na ponta do iceberg no que diz respeito a essa temática, a essas práticas no interior dos serviços, né? Seja ela pública, seja ela privada. Roberto, muito obrigada, viu, por participar aqui do Formação em Debate com o envio da sua questão. Se tiver mais dúvidas aí, ó, pode mandar, a gente está a postos, tá? Esperando a sua participação. Vamos lá que tem mais perguntas. Agora da Graziela Jarandia, da Supervisão de Vigilância em Saúde Casa Verde. A Prefeitura de São Paulo disponibilizou um canal de denúncia de assédio sexual, se comprometendo a dar toda a assistência. Isso realmente estava ocorrendo até o final da gestão passada. Quando teremos novamente um canal de denúncia do assédio sexual estruturado? Bom, então nós estamos agora, né, aprimorando esses instrumentos, né, que a gente herdou da gestão anterior, e com certeza, né, a gente vai qualificar esse processo e vai, né, dar o atendimento adequado às vítimas de assédio sexual ou assédio moral no interior da administração pública municipal. A gente consegue dar alguma previsão de quando isso vai estar estabelecido, reorganizado? O primeiro passo foi reorganizar o fluxo, né? Agora o segundo passo, né, é garantir o acesso à assistência, que hoje a gente tem muita dificuldade, inclusive, da assistência à população que está posta hoje. Então, nós temos uma dificuldade, né, de ter no interior da estrutura da administração pública órgãos competentes como o SESMIT para responder essas questões para os trabalhadores públicos municipais, e a gente tem o DSS, né, que tem um papel importante para isso, e a gente já começou a fazer algumas discussões, né, de aproximação de como é que a gente vai tratar esses trabalhadores assediados na administração pública, mas nós queremos que isso seja evitado, e para isso nós vamos mudar estratégia, né, de relação entre subordinado, entre chefia e subordinado, e a gente quer, com certeza, evitar a gestão autoritária, que isto é um canal muito fértil para que essas questões ocorram no serviço. Graziela, respondida a sua dúvida? Viu só, tá todo mundo trabalhando aqui, logo então a gente tem novidade, tá? Obrigada pela sua participação. Vamos lá que tem mais perguntas. Essa veio por WhatsApp, final 4337. A pessoa não se identifica, mas ela pergunta o seguinte: existem vários conceitos e definições para assédio moral. A gente já estava tratando disso aqui. De maneira geral, qual o conceito que sua gestão entende que seja o que é ou não assédio moral? Eu acho que assim, então, é muito tênue a diferença entre o que é e o que não é assédio moral. Acho que a gente precisa decodificar essas questões, porque assim, conflitos, né, podem gerar o assédio moral, mas isso não significa que ele já é o assédio moral. O que a gente precisa é tratar, diagnosticar, né, e encaminhar casos que efetivamente se consolide. Mas a ideia é que ele efetivamente não aconteça. Vamos lá então, que tem mais dúvidas na tela. Agora a pergunta é da Antônia Siqueira. Como a Secretaria lidará com questões de assédio nas organizações sociais? Pois é, então aí nós temos dois perfis de organização, a administração direta e a organização social, que tem uma autonomia gerencial e que ela é gerenciada pela lógica da legislação
trabalhista e a lógica da legislação trabalhista tem a sua especificidade. A gente vai respeitar essa especificidade, mas para que elas, né, cumpra, né, as diretrizes que a Secretaria vem estabelecendo para esse norte, e para isso a gente vem resgatando um documento produzido em 2012, né, que é o que a gente chama de documento norteador de política de recursos humanos para a municipalidade, da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos lá, tem mais gente chegando para essa conversa de hoje. Agora a Amanda Moraes manda para a gente pelo WhatsApp. Ela pergunta o que não é assédio moral. Acho que o pessoal ainda está em dúvida em relação a isso. Vamos dar algum exemplo, Volney? Se o meu chefe vem discutir comigo alguma postura, algum trabalho que não foi finalizado ou que não foi feito da maneira correta, essa postura individual é assédio? Não é. Que tipo de postura nesse sentido seria assédio? Se sistematicamente eu chamasse a atenção desse trabalhador, né, e essa postura também do trabalhador não se modificasse nessa relação da chamada de atenção. Então, isso, sistematicamente, poderia ser caracterizada, mas pontualmente, com certeza, não é. Ok, vamos lá. Mais dúvidas aqui, o pessoal participando aí do Formação em Debate. O Reinaldo Faria pergunta se é comum que o assédio moral surja após a negação de um assédio sexual. E aí a gente tem várias possibilidades dessa pergunta, né? A negação pode se dar a pessoa que denuncia o assédio e não é levada a sério, esse assédio não é, né, levado em consideração, ou que é negado que isso tenha acontecido. Vamos tentar entender um pouco melhor essa pergunta do Reinaldo. Pois é, Reinaldo, acho que você traz aqui duas questões, né, extremamente complicadas para responder, mas eu acho que assim, assédio moral é um aspecto, né, e assédio sexual é outro aspecto que a gente precisa tratar e evitar no interior da organização. Agora, é claro que uma coisa não resolvida pode levar a outra. Então, acho que tudo é processo. Então, a gente tem que evitar que um processo se desdobre em outra questão, né? Então, assim, parece-me que a origem aí é o assédio sexual e que por conta da negação, né, gera-se, com certeza poderá gerar, é o que a gente chama de falta, né, e de dificuldade de gestão mais democrática, mais participativa, que se a gente tivesse isso, a gente com certeza superaria uma série de dificuldades com relação a casos como esse. É comum isso acontecer, Volney? Olha, do ponto de vista da literatura, a gente tem poucos casos registrados. Acho que a gente precisava sistematizar melhor essas informações para que a gente tenha certeza de que assim, é comum isso acontecer. Porque é difícil até a própria identificação. E né? as pessoas denunciarem, né, esse assédio. Então, a gente precisa criar canais efetivos, né, e que garanta o sigilo da denúncia para que esse processo efetivamente se dê de forma bem competente e que a gente saia da ponta do iceberg e a gente desça em águas mais profundas com relação à análise dessas duas temáticas que para a gente é muito importante a gente superar essas dificuldades. Com certeza. Reinaldo, olha, muito obrigada também, viu, pela sua contribuição aqui no programa de hoje. Vamos lá que tem mais gente conversando com a gente. Vamos lá, 6648, final do telefone. A pessoa pergunta qual clima e cultura da organização facilitam ou dificultam o surgimento de casos de assédio. Pois é, na verdade o assédio moral, né, ele impacta, né, tanto no clima quanto na cultura organizacional. Então, uma coisa é consequência da outra. Claro que você tem uma organização que não tem diálogo, que não tem processos democráticos de relação de trabalho, né? Com certeza, né, o clima está propício para que essas questões rolem no interior do serviço. O Ednei Ramos quer saber se é comum que se confunda conflitos no trabalho com assédio moral. Ednei, a gente já respondeu aqui a sua pergunta. Se por acaso ficou ainda alguma dúvida, escreve novamente para a gente, combinado? Vamos para a próxima? Essa é da Aline Ferreira. Poderia falar sobre assédio moral vertical, ascendente, descendente e o assédio horizontal? Bom, gente, na verdade, essas dimensões do assédio moral trabalha na lógica da chefia para a subordinada e subordinado para a chefia e entre os pares. É basicamente essa lógica da pergunta que
que o nosso ouvinte está apresentando para a gente aqui. E é absolutamente comum isso ocorrer, sim, em todos os níveis das relações interpessoais, porque, afinal de contas, somos seres humanos e temos os nossos limites e as nossas possibilidades na lógica da relação do cotidiano do trabalho. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está tão bem assim, e a gente precisa respeitar esses limites. Aline, obrigada pela sua contribuição, viu? Então, tem gente participando também pela live no YouTube. O Anderson Lopes, da CRS Sudeste, ele pergunta o seguinte: quando a fofoca de corredor se transforma em um caso de assédio moral, isso pode acontecer? Muito, né? A gente tem não só assédio moral individuais, mas em grupos, né? Isso é muito comum, né, nas administrações, não só pública como privada, né? Então, a Rádio Peão tem uma potência impressionante, na medida que ela tem potência tanto para levar as pessoas como também para detoná-la no interior do trabalho. Então, acho que o papel de RH entra aí como um mediador desses processos aí, para que a gente evite efetivamente assédio moral no serviço. Fofoca é um negócio complicado, né, Vânia? Anderson, obrigada, viu, pela sua participação aí pela live. Um abraço para o pessoal da CRS Sudeste, ok? Vamos lá, que tem mais dúvidas. Agora do Amauri Rigueiro. Ele quer saber o que caracteriza efetivamente o assédio sexual. A gente perguntou do assédio moral e o sexual. Bom, o que caracteriza assédio moral é o ato, né, propriamente dito. Então, assim, tá? A caracterização é o ato ter acontecido, em especial no espaço de trabalho, porque o espaço de trabalho não é para isso, né? O espaço de trabalho é para o trabalho. Então, a caracterização é a consolidação, a efetivação do ato em si, né? Algum outro tipo de comportamento também pode caracterizar e confundir, por exemplo, tentar elogios constantes, quando a pessoa não gosta, muita aproximação, tentar contato físico sem que a outra pessoa permita ou que ela goste, isso também caracteriza assédio sexual? Com certeza, na verdade, essas são características dos assediadores, que numa outra oportunidade a gente pode detalhar um pouco mais, né, desse debate que a gente vem fazendo aqui, né, e essas questões, né, do envolvimento para, né, dominar a vítima é uma característica importante, né, das pessoas assediadoras, né? Tem aquelas que fazem porque tem prazer por isso, né? E aí a literatura recomenda para a gente uma série de leituras sobre esses perfis, né? E como tratar no interior, né, da gestão esses perfis que devem ser evitados. Qual é o significado de assédio moral? Então, Aline, acho que para a gente discutir o conceito de assédio moral, acho que é importante a gente recuperar um pouco a nossa trajetória enquanto gestor de pessoas na administração pública, que só tem 30 anos de caminhada, né? E, além disso, né, os estudos para que a gente possa balizar as nossas práticas a partir, né, de conceitos teóricos mundialmente reconhecidos. Então, para iniciar a reflexão, nós utilizamos o conceito da Margarida Barreto, né, que é uma especialista sobre essa temática, e depois a gente foi tentar buscar algumas respostas para essas inquietações, né, enquanto gestor de pessoas nas organizações, buscando referências internacionais para subsidiar essa discussão. E aí a gente recomenda a leitura do nosso artigo produzido em 2006, né, quando a gente estava fazendo o doutorado, e este foi um assunto de estudo, né, e que rendeu, né, uma produção importante, e a gente recomenda a leitura dele. Como que a pessoa pode localizar esse artigo para quem, né, precisa dessa referência, quer buscar mais informações? Como que a pessoa pode localizar esse artigo? Ele foi publicado na Revista de Administração em Saúde, e aí você pode acessar pelo Google, né, citando aspectos conceituais de assédio moral, um estudo exploratório, né, e aí você já entra direto no arquivo completo, que eu acho que é bacana porque é uma experiência que a gente traz à tona, né, para os gestores, relatos efetivos de assédio moral ocorrido no interior das organizações no Brasil. Quando a gente pensa, como a gente fala com todo mundo, né, todos os trabalhadores da saúde, de todas as categorias, médicos, assistentes auxiliares, enfermeiras, atendentes, né, enfim, todo mundo que acompanha a Formação em Debate.
que a gente pode, numa linguagem mais simples, dar alguns exemplos do que caracteriza um assédio moral? Pois é, então acho que a primeira questão é a gente tentar definir, entender o que vem a ser assédio moral. Então, assédio moral é um comportamento abusivo, né, que tem um propósito, né, de descaracterizar, de isolar, né, o assediado. Né, e numa perspectiva permanente e não fatos isolados. Eu acho que este, né, é o conceito que a gente vem trabalhando e que norteia a nossa política de gestão de pessoas na administração municipal hoje. Mônica, muito obrigada pelo envio da sua dúvida e caso surja alguma questão, pode enviar para cá novamente, combinado? Vamos lá que tem mais dúvidas aqui. Essa veio pelo WhatsApp, o final do telefone é 8410. A pessoa não se identifica, mas ela pergunta quais são os sintomas determinantes e as consequências do assédio moral. Pois é, acho que a gente tem aí duas questões importantes para a gente refletir, a questão dos sintomas, né? Como é que a gente identifica que vem ocorrendo ou a possibilidade de ocorrer assédio moral nas organizações? Uma delas é aquilo que a gente chama de ambiguidades. Que ambiguidades são essas? Seja ela do ponto de vista das relações interpessoais, seja ela do ponto de vista da falta de clareza das regras. E um outro ponto importante é a questão, né, de gestões mais autoritária, pouco participativa e que pode gerar, né, conflito nas relações e esses conflitos da relação, numa perspectiva negativa, poderá gerar os assédios morais nas organizações. E aí a gente podia ficar horas aqui falando de consequências, de outras situações, com certeza, muitas com outras, certeza. Né? Seja ele para, né, a sociedade, seja ele para a organização, seja ele principalmente para as vítimas, né? E aí, né, todos nós pagamos essa conta na medida em que a gente não encara essa questão com seriedade do ponto de vista organizacional. Seriedade que necessita, né? Vamos lá, então, tem mais dúvidas aqui. Essa veio da Tereza Pontes. Ela pergunta como os gestores de RH vêm lidando com esse fenômeno nas organizações. Pois é, eu acho que é um assunto, né, que é extremamente delicado e importante, e o que a gente observa, né, na grande maioria das organizações, que o foco, né, da gestão de pessoas sempre fica identificado na perspectiva da gestão de pessoas propriamente dita, que a gente chama de rotinas trabalhistas, versus a esses aspectos que a gente entende mais delicado e mais importante da gestão. Então, acho que assim, tem uma série de providências a serem tomadas que a gente, né, do ponto de vista das organizações brasileiras, a gente vê poucos tratamentos sobre isso, né? Então, a ideia é que a gente tenha, né, processos claros, né, de identificação, né, e canais dessas denúncias. Segundo, né, que a gente tenha regras claras de como, né, caracterizar este assédio e tratar esse assédio com a seriedade que ele merece, né? E na administração pública a gente tem, né, dois instrumentos importantes, né? O primeiro é um processo de averiguação preliminar e o segundo, né, em se caracterizando isso mesmo, o encaminhamento para o procede tomar atitudes necessárias para isso. E na atual gestão, a gente vem revisitando, né, os processos anteriormente adotados pela gestão anterior e aprimorando esses fluxos para que realmente os canais sejam abertos, né, e as pessoas tenham possibilidade de colocar as suas questões, né, especialmente nesse assunto. E que as questões sejam resolvidas, né, Vonei? Principalmente, Exato. não é só apenas a denúncia, mas ela precisa ser tratada e ela precisa ter consequência, né, especial com relação ao agressor desse processo. É isso aí. Vamos lá que tem mais dúvidas aqui. Muita gente participando do programa de hoje. O Peter Xavier da Cruz, é do Hospital do Servidor Público Municipal. Ele pergunta se existem leis para punir o empregador, já que para os funcionários existem várias. Ok. O empregador, né? Na verdade, se o empregador não toma atitude, não existe grandes regras para, olha, né? Em especial na administração pública. Agora, se ele toma uma providência que é equivocada, ele pode, né, ter consequências importantes, em especial ação judicial, ação trabalhista, eu acho que isso é legal. E do ponto de vista das trabalhador público, empregador público e funcionário público, tem uma diferença aí e que precisa ser tratada. Então, por exemplo,
os trabalhadores das OS, né, é regido pela CLT e a CLT tem um diploma, uma regra legal que disciplina isso. E o funcionário público tem outra, então são tratamentos diferentes, regras diferentes, mas a política tem que ser olhada com seriedade que os dois instrumentos, né, nos colocam como desafio e superação que a gente chama de ousadia de cumprir a legislação. E aí, então, cada caso tem que ser analisado. Com certeza. Peter, muito obrigada, viu, pela sua colaboração aqui no Formação em Debate, sempre participando aqui com a gente. Vamos lá, que tem mais pergunta na tela. 9255 é o final do telefone que também enviou para a gente. Gestões mais democráticas e participativas nos serviços de saúde poderão contribuir com a prevenção desses problemas? Não tenho dúvida. Então, quando a gente coloca lá um dos sintomas da questão, né, das possibilidades de ocorrer esse fenômeno no interior da instituição, é exatamente, né, o estilo de gestão, seja autoritária, tem uma perspectiva maior de se ocorrer, e na hora que você tem gestões mais democráticas, mais abertas, né, com certeza, né, poderemos estar evitando e prevenindo problemas. O que é importante é o diagnóstico da situação antes que ele se complique no decorrer do não tratamento dele. Vamos lá, então, tem mais dúvidas? Vamos para a próxima. Essa é do Diogo Nascimento. Ele pergunta se a Lei Maria da Penha se aplica para agressores sexuais no ambiente de trabalho. Não tem dúvida, a Lei Maria da Penha está aí para, né, para ser cumprida aí no ambiente de trabalho. Se ocorrer assédio sexual, ele tem que ser, né, responsabilizado por isso e tratado e aplicado a regra do jogo que a legislação tão sabiamente traz para que a gente cumpra esse procedimento legal, né? Diogo, muito obrigada também pela sua contribuição, viu? Continue enviando para cá a sua dúvida aqui no Formação em Debate, é muito importante isso para nós. Vamos lá que tem mais dúvidas aqui. A próxima também veio pelo WhatsApp, final do telefone 8634. A pessoa pergunta qual seria a política ideal para prevenção e enfrentamento dos casos de ambos os assédios na secretaria. Bom, eu acho que assim, para isso significa rever as políticas de gestão, né, e modificá-las para que a questão do assédio efetivamente não aconteça, né? A gente tem uma história aí do ponto de vista, né, da relação trabalhador público versus chefias, né, que tem aí uma sutileza muito específica que a gente vai tratar na nossa diretriz enquanto perspectiva de, né, de evitar esses assédios na instituição. E olha só, eu vou fazer uma pausa muito rápida aqui, porque eu tenho um convite a fazer para você. Pois é, se você nos acompanha aqui pelo canal profissional ou pelo YouTube, conhece ou faz parte de algum projeto ou experiência inovadora que mereça ser divulgado, o seu trabalho poderá ser registrado e compartilhado com outras equipes e unidades de saúde através do Relatos de Experiências, uma fonte de informação multimídia que reúne vídeo, texto e links sobre trabalhadores da saúde, onde os trabalhadores da saúde compartilham vivências que tenham contribuído para o aprendizado coletivo entre equipe e unidade de saúde e na formulação ou implantação de políticas, programas e projetos da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Assista agora um trechinho de relatos que já estão disponíveis. No nosso caso, o que a gente achou prioritário era justamente trabalhar contra a discriminação e o preconceito das pessoas em situação de rua. As pessoas levam muito em conta a questão da língua, que é barreira para trabalharem com os imigrantes, mas a gente, quando que a conversa vai indo, você consegue entender que não é somente isso. E a proposta era exatamente isso, para as pessoas entenderem que não somente a língua.
Gostou? Então envie a sua sugestão para o nosso e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. E você ainda pode conferir outros registros acessando o portal da BVS, sms.sp.bvs.br/relatos experiência. Quem sabe a sua experiência pode ser a próxima a passar aqui no Canal Profissional. Já pensou? Participe! Vamos voltar agora a responder as dúvidas que chegaram sobre o tema de hoje. É a vez da Amanda Souza. Ela questiona como ajudar um trabalhador que evidentemente apresenta problemas, mas nem ele consegue ligar isso ao fato de estar sofrendo um possível assédio. Pois é, eu acho que a gente precisa estabelecer canais, né, de comunicação entre esse trabalhador, né, e a gestão de pessoas para que ele consiga, né, verbalizar eventual assédio no trabalho, na relação com os pares ou na relação com a chefia. E para isso a gente vem aprimorando, né, o nosso canal via ouvidoria da secretaria. Então, por favor, né, utilize essa ferramenta para que essa questão chegue até a gente e a gente dê o tratamento e consiga dar o apoio que esta trabalhadora, com certeza, né, está necessitando e a gente está aqui querendo te ajudar. Né? Converse conosco. Isso aí. Deixa eu aproveitar a pergunta da Amanda e também questionar o seguinte. Se um profissional percebe que um colega, eu acho que deve ser essa situação, um colega está sofrendo algum tipo de assédio, mas quem está sofrendo não denuncia, não toma iniciativa. Eu, como colega, percebendo isso, também posso denunciar? Com certeza, utilize o canal de comunicação que é através da ouvidoria da SMS. Ok. Amanda, muito obrigada também pela sua participação e se surgir dúvidas, questões, envie para cá, ok? Vamos lá, tem mais perguntas aqui? 7394 é o final do telefone. A pessoa pergunta se a ouvidoria, lá, vamos falar dela agora, poderá ser acionada para denúncias dessa natureza dentro da SMS. Deve. Não só deve, o canal está aberto para isso. Por favor, faça, que a gente está aguardando, né, a sua denúncia, porque a gente precisa tirar debaixo do tapete questões que não estão resolvidas no interior do trabalho. E se vocês não fizerem denúncia, a gente não vai ficar sabendo que essa questão precisa ser tratada com a seriedade que ela merece. A denúncia ela é anônima, Volney? Ela pode ser anônima como pode ser identificada, né? Não existe, né, um critério específico para isso. A anônima tem aí algumas dificuldades do ponto de vista legais, né, mas a gente também trata elas com a seriedade que ela merece. Não significa que não vai ser apurado, Com né? certeza. Ok, vamos lá para mais uma pergunta então. Em que medida a política nacional de humanização poderá colaborar na prevenção? A pergunta é do Roberto Figueiredo. Pois é, eu acho que a política nacional deve se refletir na política municipal e que a gente vem resgatando essa dimensão no município de São Paulo, que nos últimos tempos foram um tanto quanto esquecida, mas eu acho que a gente vai utilizá-la como ferramenta de superação dessas dificuldades, né, em especial com relação ao assédio moral e assédio sexual no interior do serviço de saúde. E as ferramentas que estão postas hoje para a humanização são importantes, né, como identificação e diagnóstico dessas questões no ambiente de trabalho. Roberto, que importante a sua participação aqui, viu? Obrigada pelo envio da sua dúvida. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. 8253 é o final do telefone. A pessoa pergunta quais instâncias dentro da secretaria precisam estar fortemente ligadas em rede para a prevenção e enfrentamento de problemas como esses. Pois é, eu acho que essa é uma questão, né, que remete à questão das informações que temos com relação a esse tema, né? Existe aí um hiato entre o que acontece nas organizações sociais frente à administração direta, que isso não ocorre. Vamos lá, pode continuar, pode continuar. É verdade. Hoje não existe uma organização, um núcleo de profissionais. A ideia, na verdade, não é essa, né? As denúncias, elas são feitas para a ouvidoria, mas não necessariamente precisa ser um núcleo específico, uma organização específica que trate desse assunto, porque a responsabilidade é de todo mundo, é isso? Claro, na verdade, assim, a denúncia é efetuada via ouvidoria e ela deve ser encaminhada, né, para os superiores hierárquicos para que tome a providência e a gestão de RH vai ficar monitorando
o desdobramento desse processo até que a sua conclusão seja efetivamente concluída, né? Seja ele no fechamento, numa averiguação preliminar, seja ele no encaminhamento para o PROCED, que é uma instância superior à Secretaria, para tomar decisão efetiva sobre esses casos. Agora sim, é da Lígia Maria Bernard. A Lígia pergunta: a transparência total nessas questões podem coibir novos casos, naturalmente preservando as identidades dos envolvidos? Eu acho que assim, essa é uma questão, né, que alguma confidencialidade tem que ser respeitada, né, exatamente em respeito ao, né, ao denunciante, à vítima, né, e com certeza, né, preservar a identidade é um fator importante para que este instrumento seja seriamente concluído. Foi ótimo contar com a sua participação com o envio de tantas dúvidas. E assim encerramos o programa de hoje. Volney, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado vocês que nos ouviram, e o prazer é todo nosso da oportunidade que tivemos de estarmos discutindo assunto tão importante que é a questão do assédio moral no interior das organizações, em especial da nossa administração pública municipal, que a gente quer muito na nossa estratégia evitar e que isso efetivamente não venha a ocorrer, pelo menos nos próximos 4 anos. É isso aí, foi muito bom. Essa edição do Formação em Debate fica por aqui e a gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!